Olá a todos e bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da vossa Tribuna Expresso. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, ao meu lado estão, como sempre, o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Olá, Lídia. Cumprimentos, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. Já com muita coisa decidida no Campeonato Nacional, esta semana foi uma semana de consagração para o Sporting, com muita festa no domingo, não neste domingo, mas no outro, de despedidas no Benfica e no Futebol Clube Porto e de subidas e descidas já confirmadas. De tudo isso vamos falar neste episódio. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E se calhar começamos pelo campeão nacional, pelo Sporting, que depois da festa e de uma semana de recuperação, imagino, apresentou-se algo perro no Estoril, tão perro que às tantas a transmissão televisiva até foi abaixo. Tomás, mais do que o jogo em si, que não teve grande história, o Sporting ganhou 1-0 com um gol de Paulinho já na segunda parte. Há aqui várias coisas que podemos tirar deste jogo, nomeadamente o que já se fala para o futuro, e nisso, por exemplo, a conferência de imprensa de Ruben Amorim no final do jogo foi interessante. Tivemos Diogo Pinto a titular na baliza, mais por necessidade do que outra coisa qualquer. E não teve grande trabalho também. E não teve grande trabalho, quando teve, também pareceu. Não, e muito bem protegido pelo Ruben. Exatamente. Os três centrais titulares, o Diomando, o Coates e o Gonçalo Inácio. O objetivo era claramente não sofrer golos, e de início também os dois laterais de perfil mais defensivo, ou seja, o Ricardo Desgaia à direita e o Mateus Reis à esquerda. Falou-se também, por exemplo, do papel de Mateus Fernandes, que esta época jogou no Estoril, para o próximo ano no plantel do Sporting. O Mateus obviamente não jogou este fim de semana contra o seu clube, mas será com certeza um jogador que na próxima época terá pelo menos mais oportunidades, pelo que Ruben Amorim diz, vai ficar no plantel e deverá ter mais oportunidades do que teve anteriormente. Sobre esse tema, surpreendeu um pouco a abordagem e a comparação metida por Ruben Amorim, no fundo apontando o Mateus Fernandes ao lugar de Pedro Gonçalves, aquele médio mais atacante sobre a esquerda, que também poderia jogar e pode ter jogado várias vezes no meio campo. Surpreendeu porque o encaixe direto nesta fase da carreira seria mais como um médio centro, número 8, de aproximação à área, com capacidade no passe de ruptura. No fundo, a posição que tem sido desempenhada quer por Bragança, quer por Morita, maioritariamente. E aí até Morita poderia ser utilizado mais vezes um pouco como médio construtor na posição de Hjulmand e deixando a posição mais à frente, quer para Bragança, quer para Mateus Fernandes. Agora, podemos entender pelas palavras de Amorim que Mateus Fernandes também é pensado para o tal papel de médio atacante sobre a esquerda. E realmente a formação do jogador é de um médio de características mais ofensivas, um médio interior que partia da esquerda e depois acabava por desequilibrar quer na condução, quer no último passe, mas mais em 4-3-3, certo, Tomás? Exatamente. Embora também tenha jogado alguns períodos em 4-4-2, como aquele médio que se mete por dentro. Agora, o último ano da carreira do jogador, e particularmente esta temporada ao serviço do Estoril, já mostrou um Mateus Fernandes com uma capacidade de pressão e de preenchimento do espaço muito boa, ou seja, defensivamente deixa poucas dúvidas sobre a transição para o Sporting, que tem um sistema idêntico ao que o Estoril utilizou ao longo da temporada, sem perder a facilidade no transporte de bola desde trás, e aí se calhar podemos compará-lo um bocadinho a Mateus Nunes, mas com mais criatividade no passe. Fala exatamente isso, que é uma espécie de uma mistura entre os dois. Ou seja, fica de facto em aberto esse encaixe de Mateus Fernandes no plantel do Sporting, porque à primeira vista diríamos que é um jogador para discutir a posição 8, mas pelas palavras de Amorim, se calhar também vai ser utilizado naquela posição em que Pedro Gonçalves tem jogado. Não sei se aí não vai ficar curto em termos de relação com a baliza. Pedro Gonçalves é um excelente finalizador, como se sabe. Mateus Fernandes não tem propriamente essa apetência especial para ser um marcador de golos, mas não é um jogador fechado, obviamente. Rui, achas também que, ou seja, tal como o Tomás, ainda ficas aqui um bocadinho na dúvida onde é que pode caber o Mateus no próximo ano no Sporting?
Não, Lídia, eu concordo inteiramente com o Tomás. Eu acho que ele tem perfil claramente para ser um número 8 dentro desta equipa do Sporting. Creio que a melhor analogia com bola será ao Mateus Nunes, ainda que o Mateus Nunes tenha ainda mais capacidade para cavalgar, pelo menos o Mateus Nunes que jogou no Sporting. Eu creio que, comparando com o Mateus Nunes no tempo do Sporting, o Mateus Fernandes teve um crescimento como jogador que lhe permite até ser mais competente do ponto de vista defensivo, e creio que esse aspecto é muito interessante. Agora, aquilo que me parece, e nós tocamos nesse ponto no nosso podcast quando foi o mercado de inverno, o Koba Konradi só é contratado porque o Mateus Fernandes tinha feito 2 minutos pelo Sporting diante do Casa Pia. É bom não esquecer que o Mateus Fernandes é campeão nacional e fruto desses 2 minutos de utilização, ele não poderia regressar em janeiro do Estoril para o Sporting. Do meu ponto de vista, esse seria o primeiro desejo do Sporting. Como não aconteceu, acabou por ser contratado o Koba Konradi, que é um jogador que também se encaixa no futuro para o Sporting, mas que eu vejo com mais dificuldade em integrar o plantel da próxima temporada. Ao contrário, exatamente, Tomás, ao contrário do Mateus Fernandes, que eu creio que irá entrar de caras no plantel do Sporting. Em relação ao Koba, eu creio que o Ruben Amorim nestes meses procurou robustecê-lo para fazer a posição 6, eu creio que ele é mais 8 e parece-me também claro, e concordando inteiramente com o Tomás, que a próxima temporada passará por um empréstimo para o jogador poder jogar de forma continuada e poder crescer. Mas deixa mais dúvidas, um bocadinho como tão longo, se calhar foi uma oportunidade que o Sporting encontrou, mas é difícil imaginar que Koba possa ser, por exemplo, um jogador a discutir a titularidade no Sporting, mas vamos ver. Sem dúvida nenhuma. Excelente analogia com o Tanlongo, apesar de me parecer que o Koba tem potencial para ir mais longe, independentemente do Tanlongo, do meu ponto de vista, ter feito uma boa segunda metade da temporada no Rio Ave, ainda com dificuldades para fazer os 90 minutos, o que também não é muito estranho, porque o Tanlongo jogou muito pouco desde que chegou ao Sporting. A passagem pelo Copenhaga foi praticamente uma passagem nula, mas aquilo que me parece, e tal como disseste e muito bem, quer Tanlongo, quer Koba Konradi serão jogadores para emprestar, e à partida, Yulman, Morita e Daniel Bragança ficam, e o jogador que entrará como quarto elemento do meio campo será o Mateus Fernandes, e obviamente ainda há Pote a entrar nesta equação, porque quando for necessário também poderá jogar como médio centro ofensivo. Falta perceber como será feita a concorrência a Yulman. A Yulman é claramente o dono da posição. Agora, não sabemos se os planos do Sporting passam por ter Morita, se calhar mais a contar para uma posição de médio construtor, ou se porventura Dário Essugo vai voltar para ficar no plantel. Essugo continua a ter algumas limitações num jogo com bola. Não sei se as vai resolver a longo prazo. É um jogador que, em termos de ocupação de espaço e pressão, dá muitas garantias. Também é um excelente transportador de trás para a frente, mas na recepção, na orientação do corpo, na forma como mete o passe, tem limitações, e isso notou-se ao serviço dos Chaves, embora tenha sido uma peça importante dentro daquele registro. Mas quem ouviu a conferência de imprensa de Amorim a falar sobre Yulman e na forma como o Sporting ganhou, até pensando no Palhinha e o Ugarte, percebe que neste momento, na trajetória de crescimento do Sporting, é preciso um jogador que saiba tratar a bola, e a Sugo ainda tem muitas limitações. Sem dúvida nenhuma, completamente de acordo contigo. Creio que é o principal problema do Essugo, aquilo que disseste, a recepção, a orientação e sobretudo a qualidade de passe, onde do meu ponto de vista está claramente abaixo dos 4 médios que nós falamos para integrar o plantel da próxima temporada, e provavelmente o jogador com que terá uma maior analogia nesse tipo de dificuldade, mas que eu creio que, apesar de tudo, estará num ponto ligeiramente superior, é o Koba. Ou seja, a mim parece-me que o Koba tem mais capacidade de passo que o Dário Essugo, mas do ponto de vista da ocupação de espaços, de recuperação de bola, o Dário Essugo é bastante superior ao Koba neste momento da carreira. A comparação mais óbvia é com Palhinha, porque Palhinha só mais tarde, sem dúvida, se tornou um jogador capaz com bola. Não é obviamente um jogador capaz de organizar o jogo, de meter passos de desequilíbrio, mas melhorou bastante a nível de variação de flanco, passo longo, por exemplo. Tornou-se um jogador regular, que não compromete a equipa diretamente. Não sabemos se Dário Essugo vai fazer essa evolução, se vai ser capaz de dar esse salto. Por isso fica em aberto essa posição do meio campo do Sporting, sendo que até poderia haver espaço para uma venda de Morita. Morita está com 28 anos, certo. É um jogador que viu Daniel Bragança dar um salto qualitativo nestes últimos meses, e o Sporting, se quisesse vender Morita, poderia fazer um encaixe interessante, acima dos 10 milhões de euros certamente,
por um jogador como o japonês, que perdeu alguma relevância nesta segunda parte da época. Agora, tem uma grande vantagem, faz as duas posições do meio campo, é um jogador já com muita experiência de futebol português e até de plantel de Sporting, portanto, aí seria sempre uma garantia para Ruben Amorim. Completamente de acordo, Tomás, e acredito que se for para libertar um médio por via de uma transferência, o único que faz sentido neste momento é ser o Morita. O Sporting no próximo ano terá a Liga dos Campeões e provavelmente precisará de mais alguém, não é? E se calhar Dário Sugo... Um plantel um bocadinho mais profundo, só que... E com características também diferentes, capazes de estar... A questão com o esse Sporting vai passar... há jogos que não vai ter bola, não é? A questão com esse plantel profundo... 8+2, não é, Tomás? Porque à partida, se o Sporting não ficar nos 8 primeiros, sim, dificilmente também ficará nos 8 últimos, convenhamos. E vai ter pelo menos mais 2 jogos. Desastrosa. São mais 2 jogos, exatamente garantidos. A questão com o plantel profundo, e Amorim soube geri-lo da melhor forma nesta época, é que há jogadores que precisam de minutos e podem ter uma utilização mais escassa. É o caso de, por exemplo, um Dário Sugo. Se ficasse como um quinto médio, por exemplo, se calhar não ia ter a oportunidade de ter minutos que precisaria. O Sporting tem encontrado alguns desses jogadores, por exemplo, com peças mais experientes. Neto, que vai jogando raramente, mas quando é estritamente necessário, tem alguns minutos. O Antunes, noutros tempos. Ou então essas peças mais jovens. Koba, Pontelo, que são jogadores que não exigem uma utilização imediata, ficam no plantel, mas num plano de backup autêntico. Só que o Sporting, tendo muitos jogos na próxima temporada, claro que vai precisar de mais 2, 3 opções de garantias e preferencialmente com aquela polivalência de que Amorim também falou. Morita, por exemplo, que joga nas duas posições do meio campo, se calhar um jogador que pode fazer de ala esquerdo, mas também pode jogar mais por dentro como avançado na posição de Pedro Gonçalves, e é essa divisão de funções, digamos, que o Sporting pode acrescentar ao plantel e que tem sido bem feito neste último ano e meio. Deixa-me só acrescentar, porque vocês sabem, mas alguns dos nossos ouvintes não sabem, é que o mês de janeiro na próxima temporada será diferente, ou seja, há uma grande densidade competitiva como é habitual, a Taça da Liga não será disputada, a fase final da Taça da Liga não será disputada no final do mês, será antes no início do mês. Isto porquê? Porque há 2 jogos da Champions no mês de janeiro. Neste vai não vai de Ruben Amorim, a verdade é que o Sporting já parece estar com uma parte da próxima época preparada, até com Debast, com a chegada a partir da chegada de Debast, o que mostra também que o Sporting também já é esse clube a nível da organização, não é? De planeamento, que está a preparar com alguma antecedência. De planeamento e também de capacidade de atrair os jogadores com a qualidade de Debast, que é um central já com muita projeção, um jogador de seleção belga, um jogador que certamente teria mercado, mas o Sporting não só consegue antecipar, como consegue agora pagar quase 20 milhões por um defesa, ou perto disso. É um salto tremendo nos últimos 2, 3 anos, fruto desse planeamento, da identificação de alvos muito concretos a nível de scouting. Não sabemos qual é a ideia para a defesa, mas percebe-se que a vender um central, mais facilmente seria um central da direita, e aqui pensa-se em Diomande. Sanchez é possível, mas não renderia os valores que Diomande poderia valer. E Debast entra para o lado direito, talvez também para ser uma opção ao centro. Poderia acontecer, porque Coates é o titular, ou pelo menos a peça mais estável ao centro. Inácio fez essa posição e pode fazer, mas não haveria opção para a esquerda. E por isso, com Gonçalo Inácio mais fixo à esquerda, eventualmente terá de aparecer ou Pontelo ou João Muniz com mais minutos. E para o lado direito, entre Diomande, Sanchez, Debast e Quaresma, se calhar há aqui uma opção a mais, que o Sporting eventualmente vai libertar no mercado. Claramente de acordo contigo, acredito que seja o Diomande, porque é importante ao Sporting ter um grande encaixe com uma transferência, e creio que é o jogador que será mais abdicável, independentemente da sua qualidade indiscutível, embora seja importante, tal como nós referimos já várias vezes aqui ao longo dos últimos 3, e esta segunda metade nem sequer foi brilhante, pelo contrário. Exatamente, é esse o ponto. A segunda metade da temporada acabou por ser muito pouco brilhante por parte do Diomande, portanto, faz todo o sentido a questão do Debast. Agora, por exemplo, li hoje numa entrevista ao Jornal Record, agora não sei precisar se de um ex-colega ou se de um ex-treinador, a dizer que o Debast também é um jogador que pode jogar à ala. Não vai jogar definitivamente à ala na equipa do Sporting, vai ser central pela direita ou em alguma ocasião, como tu dizias e muito bem, Tomás, central pelo meio também, como para dar algum tempo de descanso ao Coates.
E é um jogador que reúne algumas características de Inácio e algumas características de Sanchust, por exemplo. Certíssimo. Porque é um jogador rápido, é um jogador alto, mas não muito corpulento, não é muito forte fisicamente na forma como generalizamos o conceito. Ou seja, é um jogador alto, inteligente na abordagem, mas não é muito agressivo, não é aquele central tipicamente duro na abordagem aos duelos. Por isso, certamente será como opção preferencial o jogador à direita, que faz aquele papel híbrido central-lateral, dando, por exemplo, margem de subida a um jogador como Jenny Catamo. Exatamente, e esse é o ponto essencial, é a questão do Sporting, e Ruben Amorim tocou na conferência da imprensa, e deixa-me até dizer, para até sublinhar, houve uma pergunta superlativa da Sofia Oliveira, que teve uma resposta absolutamente antológica do Ruben Amorim, que em 5 minutos falou sobre os seus 4 anos no Sporting e tocou, por exemplo, nesse aspecto, é que quer que a equipa venha a defender melhor em 4-4-2. E estou completamente de acordo contigo, Tomás, eu creio que o De Bast será uma unidade crucial para fazer esse duplo papel, defesa direito, defesa central pela direita, mas não confundir com ala direito, porque esse é o papel do Jenny Catamo e provavelmente do Fresneda, admitindo que o Ricardo Desgaio possa ser um dos jogadores a ser transferido, porque poderá ter aqui a hipótese de fazer um grande contrato numa Arábia Saudita ou no Qatar, e que também permitirá aqui um encaixe financeiro ao Sporting interessante. Falei de despedidas no início. Este fim de semana tivemos algumas particularmente marcantes. Tivemos a Rafa a dizer adeus ao Estádio da Luz na vitória do Benfica frente ao Arouca, uma vitória gorda do Benfica, e Mehdi Taremi em lágrimas a despedir-se do Dragão com um gol decisivo já nos descontos. Uma bela forma de se despedir. Sem dúvida. Rui, parafraseando o nosso Pedro Barata na Tribuna Expresso, o Rafa é uma espécie de corpo celeste que talvez não tenhamos conhecido cientificamente na sua plenitude, até pela sua personalidade, mas a verdade é que estamos a falar de um jogador que deixa o Benfica com mais de 300 jogos, com 94 golos e 67 assistências. É um jogador que não é um jogador antológico, mas é claramente um jogador que define Exatamente. uma fase do Benfica. E é como que parece que não ficou tudo concretizado, não é? Mas Não ficou, mas isso também passa pelo caráter muito introspectivo de Rafa, se calhar também com algum egocentrismo à mistura, parece-me também óbvio, mas é um jogador muito virado para dentro e muito pouco para fora. Repara, ainda ontem falava com um benfiquista que me dizia que a única coisa que ouviu do Rafa praticamente em 8 anos no Benfica foi a palavra obrigado quando ia receber o prémio, mas nunca ficava para a conferência de imprensa. E isso não deixa, para a conferência de imprensa não, para o flash interview. E isso não deixa de ser curioso e marcar uma personalidade, que é uma personalidade diferente de um jogador de futebol, algo temperamental, também, pelo aquilo que me dizem alguns ex-colegas dele, mas dizia que estamos a falar de um dos principais jogadores do Benfica, um jogador que teria tudo à partida para ser uma estrela mediática e até, sem dúvida, porventura um ídolo para os adeptos, e não é essa figura. Raramente ouvimos falar Rafa, raramente ouvimos um excesso de Rafa, para o bem ou para o mal, e de facto é uma passagem que futebolisticamente tem muitos pontos altos, isso é inegável, mas se calhar vai ser um jogador esquecível no Benfica, de certa forma. Sim, é isso. Acho que acaba por não conseguir entrar naquele patamar do jogador que vai ficar para sempre na memória. Provavelmente não terá não se relacionou. Exatamente, não terá lugar naquelas imagens que estão perto da chegada ao Estádio da Luz entre os maiores jogadores de sempre do Benfica. Agora, se olharmos para aquilo que foram os números do Rafa, para a sua participação, principalmente nos títulos de 2019 e 2023, no 2017 não tanto, vemos um jogador que evoluiu claramente ao serviço do Benfica, ou seja, o Rafa sempre foi um jogador extremamente rápido, provavelmente um dos jogadores com maior capacidade de aceleração do futebol europeu. Até José Peseiro falou que disse connosco. Exatamente. Acho que falhava demasiado a nível da definição. É certo que é um problema que continuou a ter, teve momentos altos e momentos baixos nesse ponto de vista, mas nós temos que olhar para um jogador que esta temporada tem 14 golos e 12 assistências no campeonato, que em 2022, por exemplo, marcou 18 golos, aliás 16 golos e somou 8 assistências, e que, por exemplo, no título de 18-19 teve 17 golos e 3 assistências. Desculpa, em relação aos dados de 2022, são 16 assistências e 8 golos. Mas frisava que no ano do título, de 2019, marca 17 golos. Alguns deles são absolutamente decisivos
para a reviravolta que o Benfica conseguiu dar no campeonato, mas apenas 3 assistências, ou seja, houve sempre aqui um problema entre a definição a nível do remate, a nível da assistência, que ele se foi tornando mais consistente ao longo do seu percurso como jogador. Eu creio que o melhor Rafa surgiu como segundo avançado com Roger Schmidt. Eu creio que ele não era tão talhado para ser um extremo, até porque do ponto de vista defensivo sempre foi um jogador pouco participativo. Creio que a partir da ala se sentia mais confortável a sair da esquerda para o meio e não tanto da direita para o meio, como chegou a acontecer em várias ocasiões, mas foi como segundo avançado em campo aberto que ele foi capaz de marcar mais as diferenças no Benfica, o que coincide claramente com o período de Roger Schmidt e em espaços com o Bruno Lage, porque também teve essa hipótese de jogar mais no corredor central ou surgir mais vezes no corredor central com o Bruno Lage, daí o seu papel absolutamente determinante no título de 2018-2019. Mas creio que, apesar dos números, e os números são fantásticos, eu creio que ele podia ter atingido ainda números melhores. Igualou Pizzi e Simão Sabrosa a nível de gols. Exatamente, mas creio que é um jogador que não ganhou eternidade no Benfica, independentemente de me parecer que há críticas muito injustas sobre o jogador, que eu fui lendo até nas redes sociais, mas já sabem o que é que valem, mas também não me parece que tenha atingido num leque de adeptos diversificado o tal papel de lenda. Creio que escapa, mesmo sendo um jogador determinante na última década do Benfica, nos 8 anos que representou o clube. Sim, foi mais um líder futebolístico e com isto quero dizer que foi uma das grandes referências do Benfica nos últimos anos, do que um líder de balneário e do povo, vamos colocar assim. Nunca foi um jogador que criasse essa identificação, nem tem de criar, atenção, é uma questão de personalidade e de postura. Sim, se calhar João Neves em poucos meses. No fundo é uma profissão. Sem dúvida. É uma profissão, para uns há um lado mais sentimental que outros colocam no desempenho da profissão, mas não deixa de ser a profissão de Rafa. E a nível de Benfica acabou por dar um salto com o passar dos anos a nível de finalização. Rafa não era um jogador muito frio e até parecia rejeitar às vezes a finalização. E, por exemplo, os golos... rejeitou ontem as 2 grandes penalidades. Exatamente. E os golos que marca, se calhar não os marcaria quando chegou ao Benfica. Era um jogador que não tinha estes recursos e esta confiança toda enquanto finalizador. Manteve sempre a aceleração, aqueles slaloms típicos, e isso são marcas que vão ficar, embora no futebol português também tenha tido muitos jogos em que passa completamente ao lado, precisamente porque das duas uma, ou o Benfica não lhe criava um contexto favorável, ou o próprio Rafa não tinha a transcendência necessária esta época nos jogos grandes marcar a diferença. O jogador interruptor. Exatamente, e com isso ficou também ligado a algumas oscilações de rendimento, mesmo tendo números excelentes ao longo das épocas, mas nunca foi capaz de apagar essa imagem de um jogador irregular, com muitas oscilações de rendimento. Depois, sobre essa questão de ter ou não ter problemas na definição, é evidente que sim, mas se não tivesse, se calhar não estaria tantos anos no Benfica, e é isso que temos de enquadrar. É um jogador, se quisermos, inacabado, mas com pontos fortes, muito importantes ao nível do futebol português, e é obviamente um dos grandes nomes do plantel do Benfica nos últimos anos. Só um enquadramento, e podemos fazer também a passagem para o caso de Taremi. Não há problema em libertar os jogadores a custo zero quando esses jogadores dão tantos anos de rendimento e saem no final da carreira, ou numa fase adiantada da carreira. Grave seria vender o João Neves a custo zero. Neste caso, deixar sair o João Neves ou um jogador no topo da carreira a custo zero. Outra coisa é tirar anos de rendimento de Taremi, anos de rendimento de Rafa e deixá-los sair a custo zero, ou por não chegarem a acordo na renovação. Eu não sei se concordarás comigo. Eu não sei se concordarás comigo, mas este foi o momento certo para o Rafa colocar o ponto final completamente. É que na ligação com o Benfica. Estava no topo das capacidades, dá um passo ao lado, não sei qual é que foi a razão, se o jogador queria ficar ou não queria ficar, mas dá um passo ao lado, sai do clube antes de se tornar um problema, e isto não acontece sem todas dúvida. As vezes. Verdade, e esse ponto é o ponto essencial. E recordar um aspecto que não deixa de ser curioso, é aquele que o Roger Schmidt no plano inicial seria extremo, porque a vontade do Roger Schmidt é que Mário Götze reforçasse o Benfica e seria para ser segundo avançado. Eu recordo-me que no primeiro jogo treino do Benfica, quem é utilizado como segundo avançado é o João Mário e o Rafa
a partir do corredor lateral. jogo. E acabou por ser a deslocação para segundo avançado, e volto a frisá-lo, absolutamente essencial nestas duas épocas do Benfica, que são de bom rendimento, independentemente, e de reforçar aqui a ideia do Tomás, que é um jogador interruptor, ou seja, é capaz de ter exibições de grande qualidade, é capaz de marcar golos em clássicos, é verdade também, mas também é capaz de passar totalmente ao lado de jogos mais fáceis e de passar também ao lado de clássicos. Portanto, nunca é um jogador que possas saber... Não é 100% fiável. Exatamente, não é 100% fiável. E creio que o melhor nesta fase da sua carreira é acabar a ligação com o Benfica na fase em que está no seu esplendor futebolístico. Admito que o seu futuro vai passar pela Arábia Saudita ou pelo Qatar, mais provavelmente até pelo Qatar, mas tal como dizias e muito bem, e creio que é algo que por vezes escapa na análise, não tanto a nós, mas noutro tipo de análise, é que o Rafa, se fosse um verdadeiro definidor, quer a nível do remate, quer a nível do passe, mas eu concordo contigo, ele melhorou ainda mais no remate do que a nível do passe. O Rafa teria lugar na Premier League de caras e provavelmente numa equipa que lutasse pelo título. Saltando, esta ligação já foi mais ou menos feita, mas saltando para o Dragão e para o derby com o Boa Vista, aqui se calhar há um paralelismo até com o Taremi, o que é que o Taremi significa para o adepto do Futebol Clube do Porto. É também um jogador que deu muito a nível de números e mesmo à dimensão que deu ao ataque do Porto. Mas nem sempre em 2 jogos, Lídia. Sim. São números extraordinários. Ainda hoje estive a olhar para eles e confesso que nem tinha noção que eram tão grandes. E a quantidade de assistências que é absolutamente brutal também. Sim, muitas vezes a jogar como segundo avançado, nem sequer era o avançado de referência do Porto. Aliás, é muito melhor como segundo avançado. Mas também nem sempre compreendido pelos adeptos, não é? Sim, mas acho que essa fratura final, porque se calhar é aquilo que fica, esta época menos conseguida de Taremi, e depois a questão da saída a custo zero. Sobre a saída a custo zero, já disse sobre Rafa. Uma coisa é perder Otávio no auge da carreira sai a custo zero. Isso é grave para o clube a todos os níveis. Outra coisa é perder um jogador já numa fase adiantada da carreira a custo zero e depois de vários anos de rendimento ao serviço do Porto. Não é a mesma coisa. Não é danoso, não prejudica o clube a esse nível. Portanto, de facto, há que apontar o dedo, se quisermos, a Taremi por já não chegar na melhor forma a esta temporada, seja lá qual for a razão, mas a melhor versão de Taremi deu sempre muito ao Porto. E a dupla com o Evanilson é uma das mais marcantes que o Porto teve em largos anos, com funções muito complementares. Taremi mais como 9,5, um jogador de ligação que cria espaços, excelente também ao nível do passe, e Evanilson mais como finalizador. O problema de Taremi muitas vezes foi quando Evanilson não esteve disponível, e a verdade é que esteve várias vezes ausente por lesão, o jogador brasileiro. Taremi teve de ser deslocado para uma função que não o beneficia propriamente, que é a função de homem de referência no ataque do Porto, e em termos de finalização nunca foi o jogador mais credível, e isso nota-se por exemplo numa Champions. Taremi tem jogos muito negativos na Champions como finalizador, que acabaram por tirar o Porto até de alguns objetivos. Se Taremi tivesse mais faro, mais capacidade de finalização, o Porto se calhar até tinha ido mais longe aqui e ali, em certos momentos. Portanto, na dupla, e é um avançado de dupla, claramente acabou por marcar a diferença. Já não sai em beleza do Porto, sai com um grande golo, ou melhor, um golo impactante ao Boa Vista, e isso se calhar foi o período de paz que encontrou com os adeptos e consigo próprio depois desta época. Eu diria que, em termos de dupla, se calhar o Futebol Clube do Porto não tinha uma dupla tão produtiva desde Derlei e McCarthy, sobretudo quando o Futebol Clube do Porto unia os dois e jogava mais em losango do que em 4-3-3. Até porque o Futebol Clube do Porto, se olharmos bem para a história das últimas décadas, é uma equipa mais de 4-3-3 do que de 4-4-2. Portanto, se calhar diria que a dupla mais impactante teria sido Derlei e McCarthy, e antes disso, obviamente, o Kossadinov e o Domingos, mas aí creio que já entramos noutra dimensão à qual o Taremi e o Evanilson, apesar da qualidade enorme de ambos, não conseguiram chegar. Agora, é uma despedida de um jogador muito importante para o Futebol Clube do Porto. Há uma diferença em relação ao Rafa que me parece uma diferença importante, é que o Futebol Clube do Porto procurou transferir o Taremi no verão passado,
houve um desencontro entre agentes, ou seja, um agente procurou negociar pelo Futebol Clube do Porto quando o Taremi tem um agente próprio, e isso acabou por fazer falir o negócio. Mas, Lídia, em relação àquilo que tu disseste, eu creio que os 3 primeiros anos do Taremi no Futebol Clube do Porto marcam claramente uma grande proximidade com os adeptos. Nesta última houve uma fratura, mas uma fratura principalmente, e daquilo que me pareceu, dos Super Dragões com o avançado iraniano, porque de outra forma o Taremi é claramente um jogador que marcou estes últimos 4 anos do Futebol Clube do Porto, tem uma carreira brilhante, quer a nível nacional, quer a nível internacional pelo Futebol Clube do Porto, marcou vários golos decisivos, também fora de portas, também na Liga dos Campeões. Agora, a última época não está minimamente ao nível das anteriores. E Conceição até mudou a estrutura a partir do momento em que Taremi foi para a Taça da Ásia. Sem dúvida nenhuma, Tomás. E também reparar num aspecto: o Taremi é um jogador que está a fazer a ponte dos 31 para os 32 anos, tem aqui a hipótese de assinar por um grande clube europeu. Não é que o Futebol Clube do Porto não seja, bem pelo contrário, também é um grande clube europeu, mas vai ter um contrato fantástico no Inter de Milão, independentemente do Taremi, até pelo seu passado, não ser um jogador que ande muito à procura de contratos. Se fosse assim nunca teria representado o Rio Ave, com o efeito que ele procurou ter com o Rio Ave, que era abrir as portas definitivamente do futebol europeu. Vai acabar provavelmente na próxima temporada por ser um suplente de ouro da equipa do Inter. E essa é a ideia, porque não o Inter tem sempre um avançado mais experiente, Alexis Sanches, por exemplo. Exatamente, porque à partida Lautaro e Thuram continuarão a ser a dupla de ataque. Não acredito num Inter que vá mudar de tempo de estrutura, ou seja, vai manter o 3-5-2, e o Taremi acabará por ser um joker ofensivo muito importante, quer a nível de Série A, quer a nível de Liga dos Campeões. Além dos jogos dos 3 grandes, houve também esta jornada um derby do Minho, 3-2 no marcador, com o Braga a marcar já nos descontos em casa do Vitória, e aferrando-se ainda mais, é uma possibilidade que ainda existe do 3º lugar. Tomás, trazemos aqui este jogo também porque os derbys do Minho caminham perigosamente para se tornarem nos jogos mais emocionantes do nosso campeonato, e este foi um exemplo claro dessa lógica. Não? Nunca desiludem, o Vitória e o Braga têm proporcionado excelentes jogos, com momentos icónicos, sempre com muita competitividade, mas também com momentos de qualidade, e às vezes nem sempre andam de mãos dadas estas duas dimensões. E mais uma vez o jogo podia ter caído para qualquer lado. O Braga, se quisermos, devolveu ou até conseguiu sair por cima, porque o Vitória empatou na Pedreira com aquele golaço de João Mendes, e este grande golo também de Rony Lopes em tempo de descontos acaba por dar a vitória ao Braga no Dom Afonso Henriques. Foi o troco. Foi o troco, ainda por cima assinado por um jogador que não tem feito uma época assim à altura das expectativas. Sim. Tem aqui um momento dourado, claramente, e que vai ficar eternizado na memória destes derbys entre Braga e Vitória. Foi um jogo em que mais uma vez os centrais do Braga mostraram fragilidades, e isso notou-se, por exemplo, no primeiro golo do Vitória, com o Nelson Oliveira a fazer um excelente trabalho de pivô e a atrair José Fonte, depois para o movimento de ruptura de André, e o Vitória utilizou várias vezes esses movimentos de Nelson Oliveira para tirar os centrais do sítio e abrir espaços. Diria que foi até o melhor jogo de Nelson Oliveira desde que chegou ao Vitória. Sem dúvida. A fazer lembrar até os movimentos de André Silva como pivô, um jogador Exatamente. Que soube dar sequência aos lances também fora da área, está nos golos do Vitória. Portanto, finalmente Nelson Oliveira a dar uma resposta positiva e a fazer esquecer, entre aspas, o papel de André Silva. Mas o Braga soube reagir sobretudo através do movimento dos médios, uma equipa com muitas trocas posicionais, muitas sinergias entre os médios criativos, e aquele passe de Pizzi é absolutamente sensacional. O timing, a visão para desmarcar Ricardo Horta, e Bruma, que mais do que um extremo é também um vagabundo na zona central, e acabaria por ser a figura maior deste derby, também pela participação no golo que na altura mete nos dois o Braga em vantagem, movimento de Borja, e ali Manu Silva a atrasar-se na ocupação do espaço. Diria que Manu Silva teve algumas dificuldades na primeira parte, com muito movimento nas costas, melhorou na segunda, e o melhor período do Vitória, a meu ver, foi no início da segunda parte, quando Manu Silva serviu de tampão, recuperou muitas bolas à frente, e o Vitória conseguiu instalar-se mais no meio campo ofensivo.
Uma nota final. Mas não é Tomás Andel, não é? Não é Tomás Andel, fez muita falta em termos defensivos e também de construção, embora Manu Silva seja um jogador a quem reconheço bastante potencial, quer como central, mas quer acredito até que fará naquela mais posição. carreira como defesa central do que médio defensivo, apesar dele ser um médio defensivo de origem. Sim, pode ser um central construtor também de elevado nível, acho que será mais por aí. E a dar uma nota também a Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar gosta de grandes jogos, claramente, e temos visto vários Sem exemplos dúvida. disso mesmo. É um jogador que na condução de bola, no passe, na chegada à área e também nos duelos, é um jogador que se entrega e que claramente melhorou o Braga depois de algumas dúvidas ao início, dissipou-as todas e é um jogador de mais-valia claríssima no plantel minhoto. Deixa-me até dizer que a questão do Salazar inicial, e que nós já tínhamos aqui tocado, segundo soube, foi um problema de saúde. Portanto, isso explica que o início tenha sido mais intermitente do que seria expectável, mas concordo inteiramente contigo. Para mim é o médio do ano da equipa do Sporting de Braga, e creio que o Sporting de Braga beneficia deste tridente médios com que jogou de início diante do Vitória, ou seja, um tridente mais criativo. Admito que diante do Futebol Clube do Porto o Pizzi não venha a ser titular, talvez haja uma aposta em Chernedura ou em Vítor Carvalho. Nedura defensivamente é muito robusto, rouba muitas bolas. Sem dúvida nenhuma. E creio que será por aí que o Sporting de Braga irá defrontar o Futebol Clube do Porto, ou seja, com o Chernedura, com o Salazar e o Moutinho. Mas também a referir que o Moutinho, não tendo feito uma época superlativa, acabou por se impor naturalmente no meio-campo do Sporting de Braga, e a segunda volta já é de um nível muito próximo ao que o Moutinho nos habituou ao longo da carreira. Concordo contigo em relação à questão dos defesas centrais. É certo que a dupla habitual estava a ser o Paulo Oliveira e o Niakate, mas mesmo assim continuava com problemas. A entrada do José Fonte, do meu ponto de vista, apesar de ter robustecido a equipa, quando a equipa esteve em bloco mais baixo, teve muitas dificuldades, sobretudo na forma como foi atraído pelo Nelson Oliveira, e tal como dizias, o Nelson Oliveira faz o jogo mais completo pelo Vitória, mas curiosamente muito mais sagaz a jogar sem bola do que com bola, apesar de ter feito um ou outro apoio frontal interessante, mas foi um avançado, se quiseres, sem capacidade de definição. É certo que aquilo que me parece em relação à equipa do Vitória é que é muito difícil entender como é que o Nuno Santos não é titular nesta equipa. Repara que, por exemplo, no lance do 2-2 é tudo uma invenção do Nuno Santos no corredor esquerdo, apesar de me ter também aqui, ter que colocar aqui um papel também, uma nota muito positiva no André, que participa diretamente nos 2 golos com 2 assistências, em ações em que consegue atacar a profundidade e surgir na área, fazendo lembrar o André até dos tempos iniciais no Futebol Clube do Porto, em que marcou vários golos e até golos decisivos num clássico diante do Benfica. E vamos ter, na última jornada, tem essa, já falaste um bocadinho, Rui, tem essa curiosidade que nem sempre vemos, que é uma verdadeira final. Apesar do Porto ter um ponto de vantagem. Sim, eu creio que vai ser um jogo também muito interessante na linha deste Vitória Sport Clube, Sporting Clube de Braga, porque vão ser 2 equipas que vão procurar a vitória. Repara até que o Sérgio Conceição ontem diz que o Futebol Clube do Porto joga para 2 resultados, mas diz que os 2 resultados são um vencer ou vencer, o que é um sinal claramente da mentalidade forte do Futebol Clube do Porto, e que de querer ganhar quer em Braga, quer depois a final no Jamor diante do Sporting. Agora, o Sporting de Braga sabe que joga apenas para um resultado, que é a vitória, e creio que fará tudo nesse sentido. Há um problema na equipa do Sporting de Braga, que é um problema que nós falamos aqui ao longo da temporada, que é a consistência do seu processo defensivo. Agora, do ponto de vista ofensivo, parece muito difícil que a equipa do Sporting de Braga não marque golos à equipa do Futebol Clube do Porto, independentemente de já haver notícias que o João Mário já poderá recuperar, mas deixa-me destacar que no jogo de ontem, por exemplo, o Martim Fernandes, do ponto de vista ofensivo, teve uma participação muito interessante e, por exemplo, as únicas 2 oportunidades que o Futebol Clube do Porto cria na primeira parte são a partir de passes do Martim Fernandes. E a troca não foi benéfica. Uma ação interior. Exatamente, uma ação interior e uma ação exterior, portanto não é por aí que o Futebol Clube do Porto está mais débil, mas a verdade é que ontem nós vimos um Futebol Clube do Porto que teve muita dificuldade em ultrapassar uma organização defensiva coriácea do Boa Vista. Foi esse o principal pensamento do Jorge Simão, e a verdade é que resultou até ao minuto 81, e a verdade é que o Boa Vista resistiu a partir do minuto 64 apenas com 10 jogadores, mas não desfez essa organização defensiva coriácea. Depois de acabado este bloco de grandes mais derby de domingo, vamos passar para as nossas rubricas.
Na Revienga, este fim de semana, ficou confirmada a descida dos Chaves da primeira para a segunda liga, a descida direta, e na segunda liga também já ficamos a conhecer quem sobe diretamente, o Santa Clara e o Nacional da Madeira. São equipas de que já falámos frequentemente neste podcast, ainda recentemente do Nacional, que vinha neste caminho ascendente. Tomás, agora confirmou-se mesmo esta recuperação da equipa de Tiago Margarido até ao regresso à segunda liga 3 anos depois. Sim, vale a pena destacar ou reforçar, porque como dizes, já aqui abordámos essas equipas, o trabalho sensacional de Tiago Margarido, que é muito jovem, e já agora fica também uma palavra para João Pereira pelo trabalho que fez no Alverca, o Alverca que subiu para a segunda liga, para a Liga 2, 32 anos apenas, é um caso raríssimo de qualidade, de pensamento, de operacionalização, com alguns jogadores muitíssimo interessantes. João Costa, ponta de lança, e o Diogo Martins, médio, são os meus favoritos, mas centrando são jogadores de primeira liga, sim. E João Costa pode ir lá parar, mas isso logo se verá. Sem dúvida. Mas sobre o Nacional fica de facto a ideia de uma equipa virada para a frente, construída para atacar e também com coração. Conseguiu muitas reviravoltas, porque não é uma equipa particularmente sólida no processo defensivo, mas teve sempre a capacidade de marcar muitos golos, de servir... 64, é impressionante. Exatamente, é um Nacional de ataque com muito poder de fogo. Já falámos aqui dos extremos, Gustavo, que joga normalmente a partir da direita, o Iti à esquerda, Chucho Ramírez, que marcou um belo golo na vitória contra o Tondela e que foi reaproveitado no outro clube da Madeira. Portanto, este trio de ataque é bastante funcional. E o Xuxo trabalha muito para o coletivo. Exatamente, joga bem de costas para a baliza, abre espaço. Exatamente, o Iti, o Gustavo e o Carlos Daniel aparecem muito no jogo. Carlos Daniel como este segundo avançado, terceiro médio. Sem dúvida. E depois a dupla com muita capacidade na construção, mas não só, de meio campo, com Danilovic, um jogador com sentido posicional, também com recursos técnicos, e Luís Esteves, que é um médio que faz a ligação nesta muito. equipa do Nacional, lança os laterais. Os extremos também. Vitória. Exatamente, é um jogador que pode marcar a diferença na Primeira Liga. O Nacional trata de se reforçar, sobretudo do meio campo para trás, para permanecer na Primeira Liga, mas fica esta valorização excelente de Tiago Margarido, que é o grande obreiro da subida. E é claramente um dos nomes do ano na segunda liga. Recordar que o Tiago Margarido foi o treinador que eliminou o Sporting pelo Varzim na Taça de Portugal a temporada passada. É um treinador claramente que tem subido de grau a degrau a pulso claramente no futebol português. E temos cada vez mais casos disso. E isso é muito interessante. Luís Freire é o caso mais conhecido, mas cada vez mais treinadores... O João Pereira vai no mesmo caminho. Treinadores que provam competência, que não chegam por favores ou por apostas cegas. Verdade, e já agora dizer que também em relação ao Santa Clara, também há muito mérito do Vasco Matos na forma como conseguiu guiar o Santa Clara à primeira divisão. É óbvio, e nós até aqui já tínhamos tocado nisso até em episódios anteriores, que o Santa Clara seria o principal favorito a subir à primeira divisão. Até no mercado de janeiro foi buscar nomes importantes, Safira à cabeça. Jogadores de primeira liga, claramente. Agora, também aquilo que é importante dizer é que o Vasco Matos vem das ligas mais baixas, como treinador principal. Relembro-me de um ótimo trabalho que ele teve no Alverca, pelo menos esse. Depois passa para treinador adjunto do Casa Pia com o Filipe Martins e regressa ao estatuto de treinador principal na segunda liga e consegue a subida de divisão com um bocadinho um futebol, se calhar um bocado oposto àquele que é o futebol do Nacional. Ou seja, o Nacional tem um futebol muito vertical, muito ofensivo. O Santa Clara não deixa de ser uma equipa ofensiva, com dois jogadores de uma criatividade tremenda, o Bruno Almeida, que faz uma época fantástica, e o Ricardinho, que do meu ponto de vista podia ter dado um bocado mais, mas a consistência defensiva da equipa do Santa Clara é absolutamente notável. Mais uma subida para Luís Rocha, não é? Exatamente, a quinta subida em 6 anos, se não estou equivocado. Muito provavelmente não vai estar na Primeira Liga na próxima temporada, estará em mais um projeto de subida na Segunda Liga, porque a sua carreira tem sido construída assim, e muito provavelmente do ponto de vista financeiro também lhe é muito mais interessante, mas há jogadores que preferem, e nós já tocamos aqui nisso, jogadores e até treinadores, que era o caso do Vítor Oliveira, claro. Preferem lutar por títulos na segunda Liga do que lutar pela manutenção na Primeira Liga, e isso é uma opção de carreira que faz tanto sentido como
como outras. Mas salientar aqui alguém que me parece ser que também um dos protagonistas, agora a título individual, desta segunda liga, que é o guarda-redes, o Gabriel Batista, que já na temporada passada tinha mostrado claramente qualidade de primeira liga, guarda-redes das escolas do Flamengo, do meu ponto de vista claramente superior ao Hugo Sousa, que esteve no Desportivo de Chaves, e que ainda ontem, para além das defesas impressionantes que fez diante do Mafra, quase marcou um gol de baliza a baliza, o que não deixa de ser notável. E ainda há aqui um jogador que isto, se transferiu para o Santa Clara, que é Serginho, perdeu uma parte da temporada, dúvida, mas com excelentes médio qualidades centro para de grande jogar qualidade, pode jogar perfeitamente na Primeira Liga. Não tenho grandes dúvidas que vai ter uma época afirmativa na Primeira Liga. Mas destacar este aspecto: 33 jogos, 19 golos sofridos. Quem sofre menos de 20 golos na segunda Liga, quase certeza sobe divisão. Mas para concluir esta ideia, de facto é de valorizar, e o campeonato português, já deixámos aqui esta ideia, tem vindo a melhorar progressivamente. Não há aqueles treinadores que saltam de um clube e vão para outro e são despedidos daqui e dali, e para o ano tem outro clube. Isso já acabou. Já não há muitos treinadores nesse caso. Quem tem vindo mostrando qualidades chega lá acima, e são esses treinadores que têm sido aposta. Sem dúvida nenhuma, e é assim que deve ser, diga-se. Acredito que a descida dos Chaves não vos surpreenda nem um bocadinho. A defender daquela forma é complicado assegurar a manutenção, e em janeiro o Chaves teve a oportunidade de compor o plantel e melhorá-lo defensivamente. Não o fez. O Vasco Fernandes é um jogador muito inteligente, polivalente também, mas não seria esse patrão para resolver os problemas dos Chaves. Depois o Sousa alternou entre o muito bom e o... não quero dizer muito mau, mas enfim, as prestações que comprometeram a defesa dos Chaves também. Sem dúvida. E é uma equipa que acabou por, dentro de um plantel com algumas soluções, depender dos golos de Héctor Hernández, mas Moreno nunca conseguiu encontrar um 11 base. Teve muitas trocas, jogadores que até dentro do 11 trocavam de posição. A adaptação de Beni, a adaptação de João Correia, ou enfim, Hélder Morim. Hélder Morim também. Houve sempre muitas trocas, muitas tentativas, mas o Chaves nunca foi uma equipa reconhecível e manteve sempre os problemas defensivos, que acabam por culminar numa descida de divisão mais do que anunciada. Sim, não esquecer, obviamente, porque parece que a responsabilidade total é do Moreno, mas o Desportivo de Chaves nas primeiras jornadas faz jogos absolutamente miseráveis sob o comando técnico do José Gomes, que depois acabou por sair. Creio que o Moreno tinha tempo para recuperar a equipa, tal como dissemos aqui em janeiro, tinha hipóteses no mercado de inverno, até porque daquilo que deu para perceber, houve dinheiro para conseguir mexer na equipa, e a verdade é que acabou por ser um flop rotundo. Eu continuo a achar que o Desportivo de Chaves, em termos de qualidade de jogo, foi a pior equipa da primeira Liga. A própria resposta que o Vizela dá, já despromovido, de dar um 4-0 sem espinhas ao Estrela da Amadora, comprova-o. Agora, a equipa do Desportivo de Chaves devia render muito mais, mas há casos que também extrapolam, se quiseres, o futebol. É que é olhar para o banco do Desportivo de Chaves e ver um jogador ao telemóvel durante a segunda parte de um jogo, mostra que há qualquer coisa que ali não está bem. Estou a falar, obviamente, do Kelechi no Akali, que foi uma opção regular ao longo da temporada, mas convenhamos, dentro daquilo que é um espírito de balneário, um espírito de grupo, mostra que há coisas que falharam, e também não é por acaso que eu acho que o Moreno não é doido, e este doido obviamente entre aspas, não ia tirar o Héctor Hernández aos 45 minutos se não estivesse a haver um caso em relação ao avançado espanhol, que caiu obviamente muito de rendimento durante a segunda volta. Portanto, houve muita coisa muito mal gerida na equipa do Desportivo de Chaves. Creio que a própria ideia de jogo, o próprio modelo de jogo nunca foi consolidado. O Tomás tocou num ponto essencial. Houve vários jogadores a trocarem de posição, jogadores que chegaram a extremo e a lateral, como é o caso do João Correia. Houve aquisições que claramente falhadas. É um excelente jogador também, que pode ser aproveitado. Sem dúvida, o João Correia é jogador de Primeira Liga, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Creio que é melhor lateral, beneficia mais sendo um lateral do que até um extremo. Um ala em cima de três centrais. Exatamente, lateral ala até nesse aspecto, do que extremo, mas até teve bons desempenhos como extremo. O próprio Rafael Guzzo foi um jogador que veio aportar mais qualidade como médio centro à equipa. O Daria Sugo e o Guima também são jogadores que são importantes na zona central do terreno. Já não compreendo tanto a aposta, por exemplo, num jogador como o Kelechi no Akali. E o Leicamp era o ponto forte dos Chaves anteriormente, com o João Mendes, João Teixeira. Exatamente. Agora, há um ponto que me parece absolutamente crucial, foi a forma como o Desportivo de Chaves tinha a pior linha defensiva do campeonato durante a primeira volta e não foi sagaz o suficiente
para conseguir dar a volta a essa situação no mercado de inverno. Ou seja, já falaste do caso Vasco Fernandes, que apesar de tudo pareceu-me o central menos errático da equipa. Sim, não é o responsável de todo. Não, de maneira nenhuma, mas é impressionante o número de erros individuais que o Igor Nogueira tem. Concordo inteiramente em relação ao Hugo Sousa. Quem cai à primeira tem desculpa, quem cai à segunda também. Quem cai tantas vezes já não pode ser surpreendido. Quem cai à terceira ou à quarta ou à quinta já começa a ser demais. Agora, parece-me também óbvio que há ali uma situação que é inexplicável. É a forma como a equipa se liberta do Bruno Langa, e foi por vontade de Moreno, segundo aquilo que eu soube, como lateral esquerdo, para apostar no Sandro Cruz, que depois acaba por se perceber que para Moreno é um central esquerdo e não um lateral esquerdo, e tal como disseste e muito bem, não é o Benny, que é claramente um jogador de características ofensivas, o médio ofensivo, o médio ala esquerdo, que vem muito para dentro, queria ser a solução para lateral esquerdo nesta equipa do Desportivo de Chaves, e muito menos foi Júnior Pius, que do meu ponto de vista tem um papel ao nível de um Igor Nogueira, cometer erros gravíssimos, que se quer como central, que é a sua posição de origem, mas sobretudo como lateral esquerdo, não defesa esquerdo, mas lateral esquerdo nesta equipa do Desportivo de Chaves, que foi uma aposta que do meu ponto de vista não fez sentido nenhum. Vamos agora lá para fora e Tomás, vais entregar um Totti a um rapaz galego que cumpriu aquilo a que se propôs, ajudando o seu Depor a voltar à segunda divisão espanhola e a quebrar, quebrar esta sangria que se passava na Galiza. São as histórias que nos encantam, obviamente. Lucas Pérez, com carreira de altíssimo nível, até com passagem pelo Arsenal, por exemplo, estava no Cádiz, Primeira Liga, quis voltar para casa, para o Depor. E era estrela. Sim, e era um jogador importante, não era sequer um jogador de banco. Exatamente. Acabou por pagar a própria cláusula de rescisão, a bater os 500 mil euros. Isto é uma história já conhecida. E acabou por voltar. Mas convém sempre sublinhar. Não cansa. Voltou para a terceira divisão. Diz ele que não voltou para a terceira, voltou para o Depor. Para o clube que lhe marcou a infância, e é importante mencionar isto. O jogador tem uma conferência de imprensa muito rica e de paixão pelo clube quando era criança e jogava nas ruas da Corunha. Isso é obviamente um fator de aproximação, e tudo culminou com o gol de livre contra o Barça B, que deu a vitória e a subida de divisão ao Depor, com um Riazor com mais de 30 mil pessoas. Portanto é uma massa gigante no apoio ao Deportivo. E atenção, porque estamos a falar em mais um caso onde a descida de divisão aproxima, cria um vínculo diferente. Os adeptos voltaram a sonhar com o Depor, e isto é muito importante. Tem acontecido um pouco por toda a Europa, gigantes que descem por variedíssimas razões e que acabam por encontrar uma luz nessa descida de divisão. Um renascimento quase. Um renascimento e uma oportunidade de reconciliação com os adeptos. E tem aqui um representante ótimo, que é Lucas Pérez, mas não só. O Depor tem uma fornada excelente dos jogadores jovens. Até chegou a jogar a Youth League no Riazor, precisamente. Isso mesmo. Depois de ser campeão espanhol, ou seja, estamos a falar de uma geração com nomes muito ricos e importantes num panorama nacional, com David Mella e Eramaia Hernández. Ou seja, além dos jogadores experientes, também há aqui uma base de futuro de jogadores que jogam no Depor, eventualmente terão tido outras propostas, mas querem fazer história no clube. E esta ligação, este sentimento, também marca muito do trajeto que tem sido feito por uma equipa icónica para muitos portugueses que viram grandes equipas ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Por exemplo, estamos a fazer 20 anos daquela meia-final entre o Deportivo e o Porto. E de um Depor campeão, não é? E com vários portugueses também a lá passar. Portanto, é um clube que creio que diz muito a muitos portugueses. Até culturalmente. Sem dúvida nenhuma, até pela questão da proximidade. Parece-me um aspecto importante, é que acaba por ser concretizada a subida de divisão do Depor, que já poderia ter acontecido o ano passado, mas é muito difícil subir, quer do quarto escalão, quer para o terceiro, quer do terceiro para o segundo, mas não deixa de ser curioso que a segunda divisão acaba por ser muito mais equilibrada e o acesso à primeira acaba por ser mais fácil do que o acesso da quarta à terceira e da terceira à segunda. Está uma loucura o acesso da segunda para a primeira também. Sem dúvida. E vale a pena trazer aqui um nome que muita gente também vai lembrar, que é o de Santi Cazorla, quase 40 anos, sem dúvida. Está a jogar no Oviedo, nas Astúrias, e o Oviedo ainda pode subir, portanto seria mais um caso mais um regresso espetacular. Mais um caso incrível. E houve também o caso do Granero, que desistiu de jogar na primeira divisão para ir jogar para a segunda liga. Portanto, há vários casos de paixão
que acabam por marcar estas histórias secundárias, se quisermos, no futebol espanhol, mas nada invalida que o Deportivo, se fizer algum investimento na próxima temporada, não sei se é esse o objetivo, possa vir a subir em épocas consecutivas até à primeira divisão. E claro, não podemos deixar passar este momento sem fazer referência à subida do St. Pauli. Por falar em subidas de clubes míticos. Também tem um carisma especial pelas causas em que se envolve e conseguiu deixar o Hamburgo para trás. É a primeira vez na história em que o Hamburgo vai jogar a segunda e o St. Pauli vai jogar a primeira. E o Hamburgo falha novamente o acesso à primeira divisão, vai acabar acho que em quarto lugar. Já não morrer na praia consecutivamente. E uma personagem como o Jackson Irvine, o australiano, sim. vai para a Bundesliga. Nem mais. E sublinhar em relação ao St. Paulo e o facto de ser comandado por um treinador de 31 anos, muito na linha daquilo que o Tomás dizia do João Pereira do Alverca, ainda com uma carreira diferente. Fabian Ursler, normalmente joga num 3-4-2-1, muito na linha, se quisermos, do 3-4-2-1 que o Ruben Amorim utiliza como estrutura inicial do Sporting, e destacar a época do médio, do Marcel Hartel, que faz uma época incrível, para mim é o melhor jogador da segunda Bundesliga, 21 golos e 15 assistências num jogador que joga habitualmente no meio campo, ainda que de perfil ofensivo, é absolutamente notável. Só deixar uma referência que além do São Paulo subiu também o Kiel pela primeira vez. Uma cidade mais habituada ao handball e o Como. Já que estamos nas subidas, o Como de Fabregas. Com uma festa Fabregas, inacreditável do Cesc Fabregas, que é o treinador. A pagar viagens é mais fácil. Exatamente. Vamos seguir agora para outras latitudes, para o Brasil, no Arte Vem Depois. Rui, trazes o Laurent, um menino do Flamengo, que no ano passado se tornou no mais jovem de sempre a marcar pelo clube, com 16 anos na altura. E agora, com mais uns mesinhos, continua deslumbrando neste arranque de Brasileirão. E deixa-me dizer-te que, aqui com inteira justiça ao Tomás, a primeira pessoa que eu vi escrever algo sobre o Laurent, e eu sigo várias pessoas com relevância na imprensa brasileira, foi exatamente o Tomás. A copinha nunca falha. Muito bem. E lembro-me de ter ido ver o jogo do Flamengo para ver o Laurent e percebi exatamente aquilo que o Tomás dizia. Eu creio que está aqui o próximo grande produto do Flamengo para exportação. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. É um jogador de 17 anos, talhado do meu ponto de vista para jogar como segundo avançado. Creio que concordarás com melhor do que na zona exterior, claramente. Segundo avançado. Exatamente. Ainda que possa haver uma tendência no futuro para ele vir a jogar a partir de um corredor lateral em direção ao corredor central. Agora, isso tira-lhe, do meu ponto de vista, algo em que ele é absolutamente determinante, que é a qualidade e a criatividade que ele tem no passe, porque sendo um segundo avançado ele baixa várias vezes para zonas mais intermédias de construção e é um jogador que percebes que tem uma visão de jogo fora do comum, ou seja, um grande acerto no passe, seja o passe de ruptura, seja o no passe fundo é a reaproximação ao 10, jogo, não é? Um jogador que tem liberdade criativa nenhuma para baixar e lançar. Depois consegue aliar algo que me parece extremamente interessante, que é uma capacidade física, se calhar invulgar num jogador de 17 anos no Brasil, isto, por exemplo, comparando com jogadores mais ou menos da geração dele, como são o Estevão e o Luís Guilherme. Estevão é mais habilidoso tecnicamente, mas Laurent tem outra força. Exatamente. Isto não perdendo, obviamente, capacidade de condução e capacidade no drible, que são aspectos que são notáveis no desempenho do Laurent, e sobretudo depois tem uma capacidade de chegada às zonas de finalização que ele tem vindo a melhorar e sobretudo tem vindo a ser mais consistente. Daí ter sido a grande figura do jogo, que é um clássico brasileiro entre o Flamengo e o Corinthians, os dois clubes do povo, em que o Flamengo vence por 2-0 o Corinthians treinado pelo António Oliveira, com o Laurent a marcar um golo e a fazer uma assistência. É o primeiro jogo como titular neste Brasileirão do Laurent, mas não acredito que o Tite cometa o crime de o colocar mais vezes no banco de suplentes, porque me parece ter neste momento, e face àquilo que é o Flamengo na atualidade, claramente lugar na equipa e com principal. Grandes exibições, quer do Gerson, quer do Dela Cruz no meio campo. O Brasil está... E o apagão do Arrascaeta também me parece importante sublinhar. O Brasil está a reviver. Muito se falou da perda de talento e aconteceu realmente. O Brasil a certa altura tinha Neymar e deserto, o resto era paisagem. Agora há Vinícius Júnior, que até pode vencer a Bola de Ouro e que marca a diferença na Champions. Temos fenómenos e mais fenómenos a aparecer. Endrick, Vitor Roque já estão no Barça, Luís Guilherme, Estevão, Laurent.
muitos outros poderiam ser destacados. O Brasil agora voltou a formar talento e talento espontâneo, criativo, não aqueles jogadores sem que, dúvida. Enfim, têm alguma habilidade, mas que se percebe que não vão chegar muito longe. Agora há uma série de jogadores que daqui a 10 anos, se calhar, vão estar aí no topo e, quem sabe, também mudar a seleção brasileira. Mas estou aqui, já estamos aqui um bocadinho apertados de tempo, mas não posso deixar de fazer esta pergunta, que é, falaste de Vitor Roque, falaste de Hendrick, Estevão também fala-se de Chelsea. Não é contraproducente estes meninos irem tão cedo para... Esta é a tendência, não é? Correu muito bem com Vinícius, mas não há aqui um perigo destes miúdos se perderem de alguma forma? Vitor Roque, por exemplo, não está a correr assim tão bem esta transição. Nem a mulher do Vitor Roque. Há o problema de muitos clubes não terem projeto de desenvolvimento para os jogadores. Parece-me o caso do Chelsea, acima de tudo. Repara que um Ângelo, ex-Santos, se calhar vai-se perder. É um excelente jogador, tem muito talento, mas porventura ganharia em fazer como Neymar. Ficava no Santos 2-3 anos, o que fosse, isso mesmo. E eventualmente noutro patamar de maturação daria o salto para a Europa. Agora, é impossível que, da mesma forma que nós vemos um Estevão ou um Lohan, também o Chelsea, também o City, também o Barça, toda a gente vê. Claro. E como toda a gente vê, são facilmente identificáveis. Antigamente quem via era o Sporting, o Benfica e o Porto, por exemplo. E é impossível de familiares, agentes, jogadores rejeitarem 40 milhões com salários certamente muito maiores do que ganham no Brasil. Os clubes brasileiros também não têm margem para rejeitar esse tipo de negócios. Portanto, temos aqui um efeito bastante prejudicial e que inevitavelmente vai levar à perda de alguns desses talentos. Sem dúvida nenhuma. E aqui é dar um elogio ao Abel pela forma como está a gerir a situação do Estevão, a tentar convencê-lo a continuar no Palmeiras, dando-lhe a entender claramente que tem muito mais a ganhar ficando um ano no Brasil do que se transferir para o Chelsea e ser, tal como disseste... É que para o Chelsea já foi Kendry Páez. Já foi Kendry Páez, que é um talento absurdo também, mas já lá está. É um talento absurdo, exatamente, e não vai jogar, a questão é essa. E depois há um bocado a tal questão. O empréstimo do Ângelo ao Estrasburgo faz sentido face à qualidade do Ângelo? Não teria feito mais sentido o Ângelo continuar no Santos e ser o protagonista da equipa principal do Santos? São estes pontos que me parecem essenciais numa questão, Lídia, que acho que foi absolutamente fundamental para se perceber este tipo de situação, porque prejudica muitas vezes a carreira dos jogadores do ponto de vista desportivo, beneficia várias, se quiseres, agentes, famílias e a vida financeira dos próprios jogadores. Mas repara que isto é tão efêmero que o Vitor Roque chega em alta em janeiro ao Barcelona e neste momento tens a mulher do Vitor Roque, muito provavelmente a falar pelo Vitor Roque nas redes sociais, a criticar o Barcelona pelos poucos minutos de utilização dos jogadores. E já parece certo que não que ficará... o Barça antecipou a chegada de Roque. Não ficará no plantel na próxima época. Vamos agora para a Terra dos Sonhos. Não me parece nada provável que continue. Sim, exatamente. Eu disse Terra dos Sonhos, que é muito interessante. Também pode ser, mas na verdade chama-se Teatro dos Sonhos, a nossa última rúbrica, onde é muito difícil fugir ao definitivo adeus de Kylian Mbappé ao PSG, e agora é mesmo a sério. Tomás, às vezes parece que é difícil acreditar. Já havia aqui quase um caso de Kylian e o Lobo, mas desta vez é de vez. O amassado francês acaba uma era de 7 anos em Paris, com um sucesso interno, mas se calhar não com o troféu que mais desejava, que era a Liga dos Campeões. Sim, ficou a faltar evidentemente esse prémio a Mbappé, e seria o primeiro do PSG, portanto essa história já não se apagaria. Tornou-se o melhor marcador de sempre do clube. Não é que a história do PSG seja riquíssima, mas enfim, não deixa de ser um número de valor para Mbappé. Mas há aqui uma análise que se faz, quer aos festejos do título, quer à relação entre adeptos e Mbappé. Estou a dizer Mbappé em vez de Mbappé, que é para não haver confusões. Sim. É que o PSG não sabe ter ídolos. É um clube que claramente não sabe valorizar a grandeza e aquilo que os jogadores dão ao clube. É certo que houve se calhar um excesso de benevolência para assegurar a permanência de Mbappé ou Mbappé, assim é que é, na história anterior, porque já se fala muito do Real Madrid, mas é muito estranho que na despedida do jogador não haja, se quisermos, um reconhecimento unânime daquilo que deu ao PSG. Houve assobios até, um estádio ali meio dividido, uns gostam, outros não gostam. Mas como é possível que um jogador da dimensão do francês seja questionado
por um clube onde esteve tanto tempo, por um clube onde ganhou imensos títulos. Claro, faltou a Champions, mas isso não é para todos. Portanto, no Real Madrid, e vamos assumir que realmente vai para o Real Madrid, pode ter finalmente o reconhecimento que pretende. E acho que é isso que também falta ao jogador. Já tem tudo o resto, mandava no clube praticamente. Falta-lhe esse reconhecimento de ídolo. E falta-lhe para um clube que é maior que ele, não é? Exatamente, onde terá de respeitar o lugar. E o Real Madrid tem sabido fechar ciclos, tem sabido abrir outros ciclos, tem sabido reinventar-se. Ancelotti pode ser a figura ideal para acomodar Mbappé. Muito se fala de, em termos desportivos, se calhar não ser o reforço mais necessário para o Real Madrid, porque esta dupla móvel e sobretudo a ascensão de Vinícius como extremo a partir da esquerda, ou um avançado que descai para a esquerda, e isso é precisamente o mesmo espaço que pisa Mbappé. Mas há muita curiosidade para perceber, desde logo, esse encaixe de estatuto no Real Madrid, a forma como será recebido e valorizado pelos adeptos, e depois a divisão de tarefas com Vinícius Júnior. E aí já acaba Carlo Ancelotti. Esse será o ponto mais interessante, que será um ponto que tu tocaste e que eu creio que é essencial, é ser Ancelotti a receber a Mbappé como o reforço do Real Madrid na próxima temporada. Veremos se do ponto de vista estrutural haverá uma aposta no 4-3-3 com o Mbappé mais como referência ofensiva e com o Vinícius e o Rodrigo a jogarem a partir das alas, ou se mantém este 4-4-2 híbrido com várias dissonâncias e o Rodrigo perde espaço. Parece menos provável, ainda que possa haver a questão no equilíbrio da zona de meio campo, mas sobretudo olha-se para um Real Madrid que já está com um projeto futuro, ou seja, percebe-se que a sucessão do Modric e do Kroos está a ser preparada e veremos o que é que será e fala-se em Lenny Euro para a defesa. Exatamente, é esse ponto. E ia tocar no outro seguinte, que é o Wirtz estar à partida comprometido para daqui a 2 temporadas, ou seja, para 25, 26, depois Toni Kroos, se não me falham as contas, muito provavelmente com Xabi Alonso como treinador principal. Portanto, é um Real Madrid que continua a ganhar no presente, vai estar mais uma final europeia, ganhou o campeonato espanhol, para o ano vai ser candidato óbvio e favorito, se quisermos, a ambas as competições, mas já está a preparar um futuro com o Euro, como dizes, como defesa central, provavelmente com o Wirtz como médio ofensivo e com o Vinícius e o Mbappé serem as duas principais estrelas da equipe. E para fecharmos este capítulo, repare-se que Vinícius tem sido o maior da Champions e Mbappé tem sido o maior dos Mundiais. E aqui este equilíbrio de forças, e até, se quisermos uma discussão particular dentro do Real Madrid, pode ser muito interessante de acompanhar. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo contigo, eu acho que o Vinícius é o grande favorito a ganhar a bola de ouro, mas tu tocaste num ponto na semana passada. Exatamente, me parece um ponto importante. Se a Alemanha for campeã europeia, vamos ver se não será ali uma disputa entre dois jogadores do Real Madrid, e muito sinceramente, apesar de durar o Vinícius Júnior... Ainda há Matsuma, também pode vencer o europeu. Nunca se sabe. Também é verdade. Mas dir-te-ia que seria justo como prémio de carreira, e porque, como sabemos, a ditadura Messi e Cristiano Ronaldo impediu que jogadores como o Iniesta e o Xavi fossem bolas de ouro. Eu creio que era totalmente justo também o Kroos ganhar uma bola de ouro. E é com este desejo, que é de todos, que fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi de Tomás Delfim. Muito obrigada por nos acompanharem aí desse lado, e até para a semana. Até para a semana. Grande abraço, até para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.